Fala meus amigos, Josué aqui. Neste vídeo eu quero falar sobre um tema muito importante que pouca gente fala. O poder de dar nome às coisas pode ser curativo. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu alguém comentar? Já leu em algum lugar? Muitas pessoas não entendem o poder que há em você dar nome às coisas. Tá? Eu vou explicar isso aqui, então fica aqui até o final, que você vai aprender uma técnica para lidar com a ansiedade, com depressão e com outros problemas que aparecem nas nossas vidas, tá? Então, se inscreva no canal se não é inscrito e vamos para o vídeo. Se vocês são cristãos, ou se vocês conhecem a Bíblia, pelo menos, vocês vão ver que no início do livro do Gênesis, que é o livro inicial da Bíblia, que fala sobre a criação do mundo, Deus cria o mundo e todas as coisas por meio do verbo, né, por meio da palavra, que no Novo Testamento vai ser revelado que é Cristo. Então, quando Deus vai criando, ali vocês vão percebendo nos primeiros versículos, que ele começa a nomear as coisas. Quando ele cria, por exemplo, a luz, diz lá em Gênesis, e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Então Deus deu um nome àquilo, tá? E a terra, vocês vão ver que antes da criação de Deus, antes de Deus usar o verbo, a palavra, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que é que isso significa? Significa o caos. E por meio do verbo, Deus traz a vida, Deus traz luz e Deus traz a ordem. Tá? E uma ordem habitável para os seres vivos e para os seres humanos. Um pouco mais para frente, no mesmo livro, Deus vai dar uma tarefa para Adão de nomear os animais que ele criou, ou seja, dar nome. E sempre quando nós damos nome às coisas, né? Por exemplo, nós estamos conversando aqui, eu estou conversando com vocês, falando com vocês por meio das palavras. E cada palavra tem um significado. Enquanto as coisas não têm um significado por meio da linguagem, por meio da palavra, é como se fosse apenas a ideia daquilo. É como se estivesse na nossa mente apenas a ideia. Ainda não tem um nome. Ainda não se expressou para o mundo concreto a palavra, o significado daquela ideia que está na nossa mente. E isso acontece muitas vezes quando, por exemplo, nós passamos por momentos difíceis, traumáticos, ou por muita ansiedade, ou por depressão. É como se fosse uma neblina. Se você já foi aí a alguma viagem, que saiu muito cedo de casa, e tá aquela neblina que você não consegue enxergar direito as coisas à sua frente, né? Aquela neblina da manhã cedo. Essa neblina é como se fosse a representação do caos na nossa mente. Quando o que nós passamos, os nossos traumas, a nossa ansiedade, a nossa depressão, não está tão clara para nós. O que a gente realmente está sentindo, o que a gente realmente está passando. Porque, por exemplo, se alguém falar, eu estou ansioso, você deve se perguntar, o que essa pessoa quer falar quando ela diz eu estou ansioso? Ela quer dizer que está com o coração acelerado? Ela está se tremendo? Né? O que significa estar ansioso? Então é importante dar nome, descrever os sentimentos, as sensações. E muitas vezes nós não fazemos isso. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, né? Principalmente quando nós estamos lidando com situações difíceis, traumáticas e problemáticas que nós precisamos resolver. Tá? Seja em nós mesmos, já no nosso interior, nossos próprios problemas, ou seja um problema que envolve a nossa família, por exemplo. Então, daí a importância de escrever, né? E daí a importância também de ter um diário para fazer isso, para que você tenha a liberdade de realmente colocar em palavras o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está passando na sua vida. Então veja que interessante. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Quando nós estamos passando por alguma coisa dessas situações que eu citei aqui, ou outras situações semelhantes, difíceis, é como se fosse a representação desse caos, né? É como se estivesse na nossa mente uma ausência de forma. Não há formas naquilo que a gente está passando. A gente não consegue criar uma forma para compreender realmente aquela situação que a gente está passando. E há trevas, né? Ou seja, há trevas, você não consegue enxergar direito nada. Aquelas coisas não estão aparecendo para você claramente na sua consciência. Você tem dificuldade de compreendê-las. Então você precisa trazer luz, você precisa trazer forma àquilo. E um dos meios de você fazer isso é justamente dando nome às coisas, nomeando, por meio do verbo, da palavra. Isso você pode fazer tanto, por exemplo, em uma terapia, né, quanto por meio da escrita. E mesmo se você estiver fazendo terapia, eu sugiro fortemente que você escreva também.
E não precisa ser, você pode falar, eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade, eu estou bem. Mas você certamente enfrenta problemas que para você, por vezes, é difícil de lidar ou de compreender. Às vezes é uma dúvida sobre qual carreira seguir, como planejar a sua vida, como escolher a pessoa com quem você vai se relacionar, né, para um casamento, por exemplo. E todas essas coisas podem nos deixar confusos, né? Trazer essa neblina na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração. Então você pode usar as palavras, e principalmente escritas, né, para organizar, para dar luz, trazer luz a isso e dar forma a essas coisas. E vocês vão perceber que quando vocês escrevem, os seus pensamentos começam a se organizar. É realmente como se surgisse o sol, logo depois da neblina, que dissipa toda aquela névoa, toda aquela confusão, toda aquela subjetividade. E daí você consegue enxergar as coisas claramente. Você consegue enxergar as coisas como elas são, a realidade como ela é, né? Então, é, é muito poderoso isso. Isso é muito poderoso e as pessoas pouco falam sobre isso e pouco conhecem, né? É o poder de dar nome às coisas. E uma outra coisa dentro disso também muito importante é o seguinte: é você escolher a palavra certa para representar a realidade. Porque, como eu falei, quando você fala eu estou ansioso, isso de uma certa forma é um tanto subjetivo. Eu posso falar que estou ansioso, mas eu não estou me tremendo. É um simples acelerado do meu coração. Está acelerado aqui, né? Às vezes aumentou um pouco a pressão e eu digo eu estou ansioso. Para outra pessoa, ela pode ter uma experiência muito mais profunda disso, da ansiedade. Pode ser uma mistura de terror, o corpo tremendo, uma sensação de terror, de medo pelo que pode acontecer no futuro, entende? Então, quando você começar a descrever com detalhes o que você está passando, a situação que você está querendo resolver, ou os seus sentimentos, isso ajuda também a organizar as coisas e a resolver os problemas, certo? Então, o exercício que eu queria passar para vocês é o seguinte: escolha um problema, um problema só da sua vida que você quer resolver. Pode ser o principal problema deles, né? O principal problema da sua vida. Então você vai pegar o papel, uma caneta, reservar um tempo, vai pensar um pouco sobre isso e vai começar a escrever. Você pode começar escrevendo o que é o problema, como você se sente com relação a ele e o que você precisa. Você pode se perguntar mesmo, o que é que eu preciso para resolver ele? E você vai perceber que surgem respostas do seu interior para as suas perguntas. Isso é uma coisa que eu venho percebendo, né? E que as pessoas não percebem tanto. A gente quer perguntar para todos, né? Para o ChatGPT, para um amigo, para outra pessoa, mas nós nunca perguntamos para nós mesmos, né? Como que eu posso resolver isso? E esperar. Se você se perguntar sinceramente, você vai perceber que começa a surgir respostas, ideias, soluções para esses problemas. É incrível isso, mas é verdadeiro, tá? Então você começa a escrever, pensar e escrever, e começa a organizar no papel. Quando você terminar, você vai perceber que aquele problema que antes era subjetivo, era obscuro, era sem forma, você vai perceber que agora ele está iluminado na sua mente. Você consegue compreender ele muito melhor agora. Você deu luz, né? Você trouxe luz para o problema. E agora a solução pode estar muito mais fácil do que antes, quando você não enxergava direito por causa da neblina. Porque agora o sol, a luz está brilhando sobre ele e você enxerga claramente, tá? Então, façam esse exercício e eu tenho certeza que vai ser muito útil para a vida de vocês. Pode usar esse exercício para qualquer problema da vida de vocês. Deem nome às coisas, escolham as palavras corretas e traga ordem para a sua vida. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Por favor, eu peço que se inscrevam no canal para ajudar nós aqui. Curtam o vídeo e compartilhem com outras pessoas que podem estar precisando ouvir as palavras desse vídeo. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.